Amigos do Porta JC 24 horas. Gente, é comum a gente ter admiração por pessoas que exercem a mesma função da gente, né? Tipo assim, o professor tem um que ele admira, um presencial, um a nível nacional, né? Tipo assim. Eu, como operário da comunicação, eu gosto muito dos bons comunicadores. Eu estou aqui ao lado de um. E é com ele que a gente começa a partir de agora. Eu vou virar aqui a câmera para ele, com certeza vocês vão conhecer na hora que ver. E aí, meu amigo, tudo bom, meu irmão? O JC sempre é bom, sempre é gratificante. A gente está presente, está ativo e está na mídia também. E a gente sabe, né? Todos me conhecem pelo Davi do Paraíba, Davi do Carro de Som, Davi que está sempre presente, nem só em Floriano, também em toda a região, JC. Pô, Davi do Paraíba, Davi do Carro de Som, mas você não nasceu nem fazendo locução, nem no Paraíba, nem no Carro de Som. Fala um pouco da sua origem. Primeiro, o seu nome é completo? Meu nome completo é Davi Bezerra de França. Qual cidade? Eu sou de Landry Salles, do Piauí, filho de Antônio Almeida, Landry Salles, o coração de Floriano e o amor pelo Barão. Oh, rapaz, só um grande comunicador faz uma sequência dessa aí. Bom, você ficou em Landry Salles durante toda a sua infância, veio cedo para Floriano, conta aí pra gente. Eu tive minha infância na cidade de Antônio Almeida. Na adolescência, meus pais mudaram para Landry Salles, do Piauí, cidade que eu guardo com maior amor, com maior orgulho. E lá eu iniciei essa profissão de locutor de uma rádio que chamava Vale do Prata FM, na pessoa do grande diretor saudoso, que Deus o tenha, grande Isaías Carneiro. E tive um apoio muito grande daquela cidade, naquela época, da minha família principalmente. E a gente chegou até onde a gente chegou no Armazém Paraíba no ano de 2001, no dia 15 de novembro de 2001. 2001, já, um bocado de janeiro, 24 anos, é uma história de vida. E como foi que você se identificou com a locução? Foi, por acaso, você desde novinho já viu que era sua praia? Eu, na igreja, a gente sempre cantava aqueles hinos no coral da igreja, na cidade de Landry Salles, tinha um coral da igreja de São Francisco de Assis, o qual o saudoso também memora Frei José. Ele tinha os seus filhos, que chamavam de filhos na época, pessoas que ele pegavam e levavam para dentro da igreja. E eu fiz parte daquele coral. E lá, o seu Isaías, vendo aquela voz também, que fazia parte da igreja, disse: "Rapaz, vou levar você para a rádio". E eu me apaixonei pela comunicação dentro do rádio, comecei ajudando ele, depois eu já estava sendo locutor da rádio. Consegui, graças a Deus, um público muito grande no meu programa, chamado Vale do Prata FM, no Manhã Sertaneja, à Noite dos Apaixonados. E naquela região, qual a gente fazia ali, a gente tinha ligações, a gente via como é que estava a nossa aceitação, o nosso programa, através do telefonema, né, dos rádios e dos ouvintes também que mandavam para a gente. A gente fez um trabalho muito bonito na Landry Salles e a gente chegou até o momento a essa casa, que é essa grande empresa. Você já pensou em atuar no rádio em Floriano ou se já atuou em alguma época? Eu me apaixonei pela publicidade, do volante. Hoje eu não pretendo trabalhar, nunca pretendi ir em rádio, fazer blog, fazer site, apresentar TV. Eu me identifiquei muito com o carro de som, com a propaganda, me identifiquei muito com os palcos também, de shows, apresentações, e faço o que eu gosto com muito amor. Eu acredito muito, JC, no trabalho o qual vai evoluindo as pessoas e vai também dando oportunidade para outras pessoas. Se eu trabalho com o carro de som na publicidade, eu tenho a oportunidade de trabalhar fora do carro de som, mas eu quero ficar na mesma área da publicidade volante, seja na apresentação de um showmício, seja na apresentação de bandas, aniversários de cidades, festivais folclóricos, festas juninas, entre outras animações, mas não no rádio. Eu sempre tenho uma coisa comigo. Se eu trabalho com comunicação volante, eu vou continuar na comunicação volante. Lá no rádio já vem outro pai de família, já vem outro amigo. As pessoas até dizem assim: "Tu faz gravação?" Eu não faço, JC. Eu não faço gravação em momento algum. Eu não faço gravação de estúdio, nem gravação para volante. Sempre indico mais um amigo, Vou trabalhando sempre nessa tese de estar ajudando sempre um ao outro na mesma área. Se é fazer um esporte para um comercial, eu sempre tenho um estúdio que eu sempre gosto de indicar. Eu lhe dou o nome de 3 aqui rapidinho. Assim, amigos também, parceiros.
Eu tenho um estúdio do Paulo Baiano, que eu gosto de indicar, eu tenho um estúdio do Gilvan Silva, do Barão de Grajaú do Maranhão, e tenho o do J. Lima. São pessoas que trabalham, que eu não faço aquela parte de estúdio, já é outro pai de família que vai fazer, e assim sucessivamente vai ajudando as pessoas. Rapaz, duas coisas interessantes aí da sua resposta. Primeiro, essa de compartilhar, de repassar para os outros algo que poderia servir para você, inclusive o ganho, né? O pagamento, você repassa para os amigos. E a outra, a opção de estar lidando diretamente com as pessoas, ali, aquele aconchego, aquele aperto de mão. Ou seja, o Davi gosta de gente, né? Gente realmente ali, pessoalmente, ao vivo e a cores. Se a gente trabalha com gente, a gente tem que gostar de gente. O Davi gosta de olhar para as pessoas como as pessoas olham para ele. Não por a gente ser inferior ou superior a ninguém. A gente se coloca no mesmo nível das pessoas. Eu tenho o Paulo Baiano, aqui um grande locutor também, um grande comunicador. Eu me refiro ao Paulo Baiano porque às vezes não dá para mim para um evento, eu sempre gosto de indicar o Paulo Baiano, o Domingão, que trabalhou com a gente, um grande comunicador também. Eu sempre estou indicando ir para eventos onde eu não posso ir. Eu digo, rapaz, eu vou indicar uma pessoa da minha confiança. Mas as pessoas dizem, é igual você? É extrovertido igual a você? Eu digo, olha, eu não sou igual a você, você não é igual a mim, não tem condição de ser igual a ele. Ele pode ser melhor do que eu. Agora, pior do que eu, ele não é. E geralmente quando eles vão, o pessoal gosta muito da dinâmica do Paulo Baiano, do Domingo, do J. Lima. O pessoal gosta muito da dinâmica também, que a gente sempre está indicando o Gilvan Silva para outros eventos para fazer, e as pessoas têm isso aí. O meu elo é esse, é um ajudando ao outro, e assim a engrenagem vai funcionando. Não adianta um relógio só o ponteiro, ele tem que ter a sua engrenagem, e a engrenagem na comunicação ela tem que ser feita à base de amizade, um ajudando ao outro e não derrubando nenhum. Eu tenho um amigo meu, ele é de Pix, Washington. A gente sempre se encontra. A gente pegou aí uma amizade, acho que no ano de 2002, e até hoje a gente continua com essa amizade. Trabalha na mesma empresa que eu, às vezes a gente vai para um evento, a gente vai para o outro, e a gente nunca teve uma desavença entre eu e o Washington. Então, são assim, são parceiros ajudando parceiros na área da comunicação. Maravilha. Bom, todo trabalho, quando a gente faz com prazer, não é trabalho, né? As pessoas dizem que é diversão, muito embora séria. Mas para todo trabalho tem que ter a questão da remuneração. Sem entrar em detalhes em relação ao valor, mas como é que está o mercado de trabalho em relação ao retorno no final das contas, no final do mês? Eu costumo dizer, na empresa a qual eu trabalho, eu não... como é que eu vou dizer para você? As pessoas perguntam assim, qual que eu ganho? Quanto tu ganha? Eu sempre digo ganho o suficiente. Eu ganho o suficiente para me pagar minhas contas, eu ganho o suficiente para me manter a minha geladeira bem abastecida, eu ganho o suficiente para me investir e ganho o suficiente para me poder andar na rua, entrar e sair em qualquer lugar sem dever ninguém. É a minha felicidade, é o que eu ganho e para mim é tudo. Para mim a felicidade é essa. A felicidade é você manter seus negócios em dias, estar em dias com seu CPF e não se preocupar onde andar e onde voltar. Uma rotina aqui no Armazém Paraíba, você cumpre o expediente, passa o dia fazendo locução, tem trabalho externo. Fala um pouquinho sobre a sua atividade aqui no Grupo Claudiano. A minha rotina dentro do Armazém Paraíba hoje, JC, e eu até agradeço essa pergunta, ela se tornou minha segunda casa. Eu tenho a minha primeira casa e aqui se tornou a minha segunda casa. Casa esta, a qual eu respeito com muito orgulho, porque tudo o que eu possuí, tudo que eu tenho hoje, o Davi de hoje, ele foi feito dentro do Armazém Paraíba. E eu tenho uma coisa comigo, a estrela não é o Davi, a estrela é o Armazém Paraíba. Não adianta a gente hoje querer se engrandecer, a gente tem um nome, a gente tem aquilo, mas o Armazém Paraíba continua sendo a minha estrela. Amanhã, se eu não estiver dentro do Armazém Paraíba, eu vou procurar fazer a minha estrela, mas enquanto eu estiver trabalhando dentro do Armazém Paraíba, estarei honrando sempre o Armazém Paraíba. O meu horário de trabalho no Armazém Paraíba, ele é externo. Ele não determina horário. Precisou do Davi, o Davi está pronto, preparado, querendo e com muita disposição para fazer o trabalho e exercer a minha função com muito amor e com muito carinho. Eu tenho uma ferramenta de trabalho, que é o carro de som, nem só o carro de som, mas a gente sempre trabalha com o que o Armazém Paraíba pede para a gente fazer. Mas o meu parceiro é um carro de som. Ele anda nas ruas, anda nos interiores, nas regiões, e eu sempre digo, eu não trabalho com o que eu não gosto, eu trabalho com o que eu gosto.
Às vezes a pessoa diz assim, Davi, eu gosto de ouvir qual música? O que tocar eu danço. Eu não tenho preconceito com música, eu não tenho preconceito com pessoas, eu não tenho preconceito com comida. Eu costumo dizer, se a pessoa quer comer bem, a pessoa não sai de casa, a pessoa prepara seu alimento e come em casa. Se você não quer ver o errado, continua em casa, que até em casa a gente ainda vai ver errado, uma goteira, quando chove, pinga, às vezes em casa um cano quebra, então ali sempre tem um errado, então a gente tem que ter essa flexibilidade, a gente tem que ser sensível com as coisas da vida. Hoje em dia está tão evoluído as coisas, que tudo que a gente faz, amanhã a gente pode colher. Se a gente plantar o bem hoje, amanhã vai colher o bem. Se a gente plantar o mal, a gente colhe o mal. Então, eu, no Armazém Paraíba, sou pronto, preparado, querendo e com muita disposição, JC. Muito bem. Quando você é convidado para fazer um trabalho no show misto, um político de corrida, você separa o Davi locutor do Davi eleitor ou vai o pacote completo? Ou seja, você trabalha para aquele candidato com quem você pretende votar e quem você pretende votar? JC, essa pergunta, ela me faz lembrar algumas cidades a qual eu já trabalhei e eu separo muito. O Davi, hoje eu separo o Davi pessoa e levo o Davi profissional. Por quê? Eu vou dar só um exemplo aqui, assim rapidinho. Na cidade que eu trabalhei, Rio Grande do Piauí, eu fui fazer um trabalho lá em 2004 e nesse trabalho eu fui entendendo o início de uma nova trajetória. Por quê? Eu fui lá fazer um trabalho. Eu não moro naquela cidade. Eu trabalho, por exemplo, nesse ano com um determinado candidato, no próximo ano já vou com outro candidato, porque eu não tenho inimizade nessa cidade que eu trabalhei nenhuma. E eu aponto, até eu peço às vezes, se eu tenho, eu não conheço. Muito bem. Bom, você, como um cidadão esclarecido, é claro que você, em cada pleito eleitoral, você faz a sua visão, faz a sua avaliação e a sua escolha, mesmo que de forma discreta e silenciosa, por conta da sua missão. Se um determinado candidato que não é o da sua intenção de votar, lhe convida para fazer o trabalho para ele. Claro que como profissional você vai. Agora, você divulgar, ajudar na eleição de alguém que você não está torcendo por ele, é algo assim meio complicado, né? É algo meio estranho, Você pedir votos como profissional para alguém que você não vai votar como eleitor. Mas geralmente, JC, a gente se coloca no lugar daquelas pessoas daquela cidade. A pessoa olha no semblante daquelas pessoas uma verdadeira preferência eleitoral. Por exemplo, a gente tem um atual prefeito e tem um adversário prefeito. Porque o atual prefeito é quem está na gestão, e o adversário é aquele que quer entrar dentro da gestão. Fazer política hoje, nem só em Floriano, em Piauí, Maranhão, mas em todo o país está muito complicado. Porque hoje, se você vê a política brasileira nacional, ela requer muito cuidado com a coisa pública, muita transparência, e toda decisão que o eleitor tomar, ele tem que pensar futuramente nas consequências do qual ele vai estar gerando com o seu voto hoje, ele só poderá corrigir daqui a 4 anos. É, muito tempo, né? Agora, deixando de lado o Davi do Paraíba, o Davi do Carro de Som, vamos falar do Davi esposo, Davi pai, o lado familiar, mesmo que de forma superficial, porque tem pessoas que se separam muito, né, questão da família e tal, até por preservação. O Davi, casado, todos os filhos, ou ainda está solteirão? O Davi, hoje, casado, mas já fui casado, fui divorciado, tenho 2 filhas do primeiro relacionamento. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida com a minha atual esposa muito boa, graças a Deus. O Davi, que amadureceu muito no decorrer do tempo. O Davi, que hoje, ele não tem Davi família, Davi Paraíba. Ele tem um conjunto só. O Davi trabalha no Armazém Paraíba para levar sustento para a casa dele. Então, o Davi, pessoa, ele é um cara totalmente diferente do Davi Armazém Paraíba. É um cara que gosta de chegar em casa, cuidar das plantas dele. É um cara que gosta de chegar em casa, fazer o que eu tenho que fazer dentro de casa, limpar o meu quintal. Final de semana, gosto de ir para o interior. Eu tenho uma gatinha, a qual até disse ao Dr. Bismarck na estante, eu sou muito apegado. É um Davi carinhoso. Um Davi,
um cara cidadão, um cara que gosta. As pessoas que me conhecem sabem, quando o Davi chega no final de semana, o Davi gosta de ir na igreja, gosta de agradecer a Deus por tudo que eu alcancei durante toda a semana. Iniciou o mês de outubro, do mês de junho, e ontem, 5 horas da manhã, eu estava na Vila Leão. A gente diz, eu fechei Santo Antônio, e o coração estava na Vila Leão, o coração estava em Barão e em Jerumênia. Porque são 3 cidades a quais a gente tem aqui ao nosso redor, ao nosso círculo de morada, que celebra o Fechei Santo Antônio com muita alegria. E a gente tem que ter esse momento com Deus. A gente sabemos que Deus existe dentro do nosso coração, mas onde a gente pode ganhar o corpo, onde a gente pode receber o corpo de Cristo é dentro da igreja. Se a gente não tiver voltado, se a gente não tiver pronto para ir na igreja, cuidado, porque a gente também não está pronto para certos desafios na vida. Olha só, acabamos de descobrir aqui que o Davi do Paraíba, o Davi do Carlos Santo, também é o Davi tricordiano, ou seja, tem 3 corações, né, Davi? Eu costumo dizer que se você carregar o bem dentro do seu coração, não tem como o mal chegar até você. Então você tem que estar sempre atualizado com o que está acontecendo, próximo a você. Eu tenho muito medo hoje da mente. Às vezes as pessoas dizem assim, tu tem medo de quê? Eu tenho medo de cobra, eu tenho medo de fogo, eu tenho medo de raio, eu tenho medo da mente. Porque se a mente da gente não estiver boa, se o coração da gente não estiver bem, a mente ela é bem fraquinha para a gente cair em algum deslize, cair em algum obstáculo da vida. Então eu costumo dizer que a gente tem que preparar tanto a mente como o coração da gente para que não chegue um momento tão triste da gente ter problema com ela. Agora, Davi, tem, dentre as pessoas que nos assistem, tem pessoas de todas as idades, e vamos imaginar que neste momento tem jovens que desejam ingressar na sua carreira. Acham interessante a opção, aquela coisa toda, brincam com microfones de brinquedo e tal. O que você tem para dizer para aquele jovem que vai ingressar no mercado do trabalho e tem como sonho seguir seus passos? Preparação. Preparação. Porque não adianta você hoje pegar um microfone e dizer que é um locutor. Não, eu sou um locutor. Eu sou um locutor de carro de som, eu sou um locutor de loja, eu sou um locutor político, eu sou um locutor de rádio, estou pronto para fazer reportagem. Não. Você tem que ter preparação. Ó, se você está vendendo Armazém Paraíba, você vai vender o que há de melhor. Em móveis, elétricos, confecções, calçado, cama, mesa e banho e tecido. Se você vai vender no supermercado, você tem que conhecer o produto da água sanitária até os frios que tem dentro do supermercado. Primeiro, antes de você pegar o microfone, dê uma volta no supermercado, analise os produtos, veja o que você vai falar antes, trabalhe muito na sua dinâmica com o microfone. Não é vergonhoso você pegar o microfone em casa, você ficar treinando na caixa de som, você ficar adequando a sua voz com a altura do microfone que você está usando. Porque o som, o que vai fazer você um bom profissional, não é a altura do microfone, não. É a dinâmica que você tem com ele, a parceria que você tem com o microfone. Muita gente se engana achando que bonito é o som alto, é você gritar. Gritar vai estar perturbando as pessoas, vai estar incomodando as pessoas que passam na rua, que estão no telefone, a um autista. Você tem que ter sempre cuidado com a sua voz. A dinâmica é preparação. Prepare sua voz para as ocasiões. Tem ocasiões que você vai gritar, tem ocasiões que você vai ter que adequar, falar com muita paciência. A locução dentro de um supermercado é diferente de um carro de som. E a locução do carro de som é diferente de dentro da loja. Existem momentos para tudo na vida. Existe, inclusive, Davi, regras em relação ao local, né? Como tipo hospital, colégio, né? É isso que eu costumo dizer. Você não prepara. Você pega um carro de som hoje e passa. Por exemplo, eu dou aqui 4 pontos críticos que eu vejo. Primeiro, eu vou na Igreja da Matriz, que é a São Pedro de Alcântara, a nossa igreja catedral. Ali, quando você chegar nas mediações americanas, o essencial é você baixar o som. Baixou o som, chegou próximo da Ótica Piauí, Ótica Floriano, sim, você vai levantando lentamente o som. Ali tem pessoas que estão naquele momento de oração, de adoração, que estão falando ali com Deus dentro daquela casa. Outro ponto, 1º de maio, aquele sinal do 1º de maio. É um sinal que requer tempo, ali tem uma escola, tem uma secretaria de saúde ao lado, tem a Casa João 23,
Tem o SAMU que fica ao lado também. Outras mediações é a Manguinha. E eu sempre digo, a pessoa, Davi, tu não trabalha na Manguinha? Eu digo, não. Eu passo na Manguinha lentamente. Se for possível, passo até desligado. Porque a Manguinha é um bairro que tem um hospital, tem nefroclínica, tem um cemitério, que ninguém sabe a hora que tem alguém dentro daquele cemitério, tem a clínica de olhos. Ali tem muito. A Manguinha é um centro, é um polo, o qual a gente sempre diz, vamos determinar baixar o som. E outra, quem vem da Caixa Econômica ali existe a delegacia. Entendeu? A delegacia, o quartel, você tem que ter muito cuidado, porque eu costumo dizer, passe longe. A delegacia, tem gente que passa em frente da delegacia da Polícia Civil, já vem com o som estourando do cais. Tum, 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 tum. Ali incomoda quem está lá dentro. Por mais que tenha proteção de vidro, mas incomoda o trabalho dos policiais. Quem passa em frente ao quartel ou do lado do quartel tem que ter muito cuidado com a poluição sonora. Então são cuidados que a pessoa tem que ter. Eu vou dar aqui os 4 pontos que eu falei. Igreja Matriz, Sinal do 1º de Maio, o hospital e as delegacias. Davi, todo ser humano, todo cidadão, pai de família, tem suas dificuldades, seus problemas particulares, e tem aqueles dias em que a pessoa está, como se diz no popular, está para baixo. Você, como comunicador, da sua função, você tem que transmitir sempre tudo com muita alegria. Já aconteceu alguma vez, ou mais de uma vez, do Davi, ser humano, estar machucado por dentro, seja por qualquer motivo, e ter que deixar esse Davi na porta do serviço e quando pegar o microfone, incorporar o Davi locutor alegre, brincalhão, assim, incorporar esse espírito. Eles não, eu costumo dizer que o maior desafio de um grande profissional é não transmitir o que tem dentro dele para as pessoas. Porque ninguém tem nada a ver o que se passa na vida dentro do meu coração, ninguém tem nada a ver com o que se passa dentro da minha vida pessoal, dentro do meu eu. Quero que eu dizer para vocês isso aqui. Eu aprendi muito a lidar com o Davi profissional e o Davi fora do Armazém Paraíba ali. Quando eu chego na garagem, eu todo dia de manhã, quando eu vou tomar o meu banho, eu faço minha oração. Acho que é o primeiro banho do dia, é onde está lavando meu corpo. Eu peço a Deus, obrigado pela noite que eu tive, Senhor. Abençoe o meu dia, multiplique as energias boas, as coisas boas e as coisas ruins que eu retiro de mim nesse banho. Que desça junto com essa água e que desça pelo ralo. Mas existem momentos difíceis na vida da gente, muito difícil. Existem momentos no qual tem um tio que está passando por um problema no hospital. Existe um momento, agora recentemente, minha avó, foi uma perda muito grande para mim, mas eu cheguei aqui a resposta até disse assim, vá. Eu disse, não tenho mais nada o que fazer. O que eu tinha para fazer por ela, eu fiz em vida. Eu ajudei em vida, eu tive presente com ela em vida. Hoje eu não posso fazer mais nada. Eu notei que essa pergunta mexeu porque isso é emocional. Não foi impressão não, né? Não, foi não. É porque mexe. Não é fácil você encarar, você tá com um problema, né, e você chegar e estar sorrindo. E as pessoas não entenderem. As pessoas, aqui na loja, a qual eu trabalho, eu costumo dizer, o meu gerente, às vezes, ele já conhece. Ele me chama, diz, rapaz, o que é que está acontecendo? Eu disse, não, vai nada nisso. Não, está acontecendo alguma coisa. Não é aquele Davi, não é aquele cara. E eu sempre costumo dizer, rapaz, eu acho que eu não gosto de dividir problema meu. Eu sou um cara, que eu não gosto, mas eu no meu eu falo muito com Deus. Você é um comunicador de coisas boas. Isso. As ruins... Não, as ruins não. Uma vez eu fui fazer um trabalho político e o rapaz me pagou antecipado. Eu até, geralmente, eu me pergunto. Não era para eu ter feito aquilo, mas eu tive que fazer na cidade. Eu cheguei na cidade para fazer um trabalho e ele me deu a relação do adversário. Meu adversário é assim, é assim, é assim, assado. Eu disse, rapaz, tu chamou o cara errado para fazer esse comício. Aqui tu tem que procurar um cara que gosta de baderna, um cara que gosta de confusão. E eu não sou esse cara. Então eu estou indo embora e não vou fazer o comício. E no dia lá,
eu tive que devolver o dinheiro na lata. Eu digo, não se preocupe não. Mas eu não faço. O Davi não é essa pessoa de baderna, não é essa pessoa de confusão. Sabe por quê? Porque se eu chegar lá e fizer esse comício esculhambando um adversário o qual eu não conhecia, o qual não sabia quem era, eu poderia estar me prejudicando futuramente, pessoalmente, e não sei nem o que poderia ter acontecido na estrada na volta. Porque política é uma coisa que deixa muito fina. Então, eu não gosto de envolver essas coisas, confusão com o trabalho. Você vai para falar as qualidades de quem me contrata, deixando de quieto os defeitos dos outros. Né? Até porque o cara pode estar mentindo também, né? E sobre essa pergunta que você me fez agora há pouco, eu passei por um problema há um tempo atrás e só eu sabia como é que eu estava por dentro, só eu sabia como eu estava sendo julgado, só eu sabia como as pessoas estavam me olhando, mas eu entreguei tudo para Deus e o tempo, ele é generoso, o tempo, ele é muito bom. Não adianta você querer provar nada para ninguém, você querer chegar e mostrar para as pessoas na hora que as pessoas estiverem eufóricas. Em uma confusão, em uma determinada situação, o melhor que a gente faz é se calar, recuar, pedir perdão e deixar o tempo mostrar o que realmente são as pessoas e quem realmente são as pessoas. Antes de encerrar, uma pergunta. Você falou no gerente aqui Costa, nesses mais de 20 anos, passou por muitos gerentes, né? E sempre o mesmo Davi. Vem gerente, vai gerente, o Davi segue em frente. Eu tive, acho que 5 gerentes. Eu tive o Valderi, que é um grande amigo, um cara que eu tenho o maior respeito, maior admiração. Para mim, foi um grande professor, entendeu? Hoje não faz parte do grupo, mas continua sendo meu amigo pessoal. Eu tive, logo depois dele, o Raimundo Machado também, um cara gente boa demais de Parnaíba, um cara extraordinário. Tive o Silva, também, que hoje está em Campo Maior, um cara aí espetacular. Tive, como exemplo também, alguns subgerentes, as pessoas que continuam com a gente assim no coração. E o Zé Alves, recentemente está em Pix, um cara aí que a gente aprendeu bastante com ele e continua aquele respeito, aquela consideração. E o F. Costa, que chegou e está com a gente aí, um cara velho extraordinário. O Davi sempre será o Davi. Ou o F. Costa, ou quem vier, ou quem estiver chegando, ou quem estiver se apostando, Davi sempre vai ser o Davi. Porque não adianta o Davi ser do gerente. O Davi tem que ser Armazém Paraíba. Eu sempre digo, meu CNPJ, dentro da empresa com a eu trabalho, é o Armazém Paraíba. Eu não estou aqui para me agradar o F. Costa, não estou aqui para me agradar o Flávio, ou agradar o Chave que está na Bahia, não. Eu estou aqui para me agradar o Armazém Paraíba. Eu tenho que fazer as coisas tudo correta, tudo dentro do que tem que ser, do que foi determinado pela empresa. Eu já saí da Paraíba 2 vezes. Já saí. E já retornei as 2 vezes pela porta da frente. Às vezes que eu saí foi pela porta da frente, e se eu sair hoje ou amanhã, eu não sei, daqui a 1 ano, 10 anos, pela porta da frente novamente. Porque se tem uma coisa que você tem que prezar, é o seu nome. Você pode perder tudo na vida. Você pode perder anel, você pode perder relógio, cordão, óculos, mas o seu nome, você nunca pode perder ele. Você tem que andar com o seu nome sempre em evidência. E as pessoas vão lembrar, vocês vão dizer, é o Davi do Paraíba, é o Davi locutor, é o Davi, aquele que mora lá em Barão de Grajaú, é o Davi, aquele amigo do Temista, do JC, 24 horas. Agora, no dia que você perder o seu nome, você não tem credibilidade para nada. Muito bem. Gente, 28 minutos de bate-papo, chegando a meia hora. Rapaz, que papo gostoso, hein, Davi? Olha, eu confesso, gente, que foi, na minha opinião, não sei nada de vocês, foi melhor do que a encomenda. Eu sabia que o papo seria muito bom, porque eu conheço o Davi, mas foi melhor do que eu imaginei, tá bom? Meu amigo Davi, muito obrigado, cara. Parabéns pela sua história, pela sua postura, viu? E pelo seu trabalho. Eu antes de finalizar, JC, rapidinho aqui, eu queria agradecer todas as cidades a qual o Davi passa. Eu sou muito feliz por todos vocês me acolherem, me receberem com muito carinho. Eu sempre estou presente na cidade de Jeromênia, Guadalupe, Marcos Parente,
Porto Alegre, Antônio Almeida, Uruçuí, Baixa Grande do Ribeiro, Ribeiro Gonçalves, ao pessoal de Sebastião Leal, Bertolínia, Canavieira, Manuel Emílio, Colônia do Gurgueia, meu grande amigo, para mandar um abraço aqui para o Júnior, JK, queria mandar um abraço também todo especial ao pessoal de Alvorada do Gurgueia também, então sempre aí, a gente está sempre passando por lá, Eliseu Martins, Canto do Buriti, Brejo do Piauí, aí está lá em Tamboril também, São Raimundo Nonato, Bonfim, o pessoal lá de Fartura, eu tenho certeza que estão sempre com a gente, que mandar um abraço para o pessoal também, lá de São Gonçalo, a toda a nossa região que vem aqui, ó, o Pajeú do Piauí, eu gostaria de Canto do Buriti, Itaueira, Pavo Sul, Rio Grande, Flores, São José do Peixe, São Francisco, São Miguel do Fidalgo. Nós temos uma data para São Miguel, dia 13 de julho. Mandar um abraço especial para São Miguel do Fidalgo, a todos também de Paz Landim, pessoal de São Francisco do Piauí, Nazaré do Piauí, Aoeiras, meu grande amigo Adão, Santa Rosa, Eusilene, lá em Cajazeiras, o Wesley, meu amigo, rapaz, Marcel de Arraial, a Leidiane também lá de Francisco Aires, o Carlos de Barão de Grajaú, essa rapaziada, o meu amigo, rapaz, Nonato, Nazaré do Piauí, não poderia esquecer você, meu irmão. E a todos vocês, o meu muito obrigado, meu carinho, pelo respeito, pela consideração, pela amizade, e somos esse Davi aqui, comunicador, simples, mas de um coração imenso, pronto sempre para ajudar. Queria, JC, antes de finalizar, fica à vontade, dizer que o mês de junho, ele se iniciou ontem, você tem que lembrar o seguinte, janeiro já se foi, fevereiro também já foi, março já foi, abril já foi, maio já foi. Não adianta você reclamar ou você correr atrás do que já foi. Olhe para frente, coloque a visão para frente, coloque os pensamentos na frente, coloque Deus acima de tudo e aproveite esse mês de junho que está só iniciando. É mês de São João, é mês dos namorados, é mês de Santo Antônio, é mês de São Pedro. É um mês para você aproveitar com muita garra em tudo que você vai fazer para que se torne realidade. Se você prestar bem atenção no que está acontecendo, já no início desse mês, são bênçãos que estão chegando para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Então agarre, abrace, não lembre do que já passou. Procure prosperar para o futuro, que a Deus pertence. Entregue teu coração, teus pensamentos nas mãos de Deus e segue em frente, que nada dá errado. Maravilha, cara. Pronto, outra testemunho para essa mensagem aí. Eu só quero fazer uma observação aqui do seguinte. Eu comecei entrevistando o Davi do Carro de Sonhos, Davi do Paraíba. Mas, na realidade, a entrevista foi também com o Davi do Piauí, viu? O cara roda o Piauí todo, rapaz. Muito bem. Gente, vocês que nos acompanharam, espero que vocês tenham gostado desse papo saudável. Conheci mais um pouco do Davi, que eu conheci o Davi do Paraíba, mas sabia que era uma pessoa maravilhosa, mas esse bate-papo serve para a gente conhecer um pouco mais. Vocês que nos acompanham, muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas com você.